Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Carlos Martins, aqui do canal Professor Carlos Martins. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, por favor. Deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos, caso você goste do nosso conteúdo, claro. Bem, vamos iniciar uma série de vídeos que vão se dividir em duas partes. Uma série de vídeos de língua portuguesa, uma série de vídeos sobre literatura. E na aula de hoje, vamos falar sobre quinhentismo. Vamos lá? Primeiramente, pessoal, a gente precisa entender qual o contexto histórico do quinhentismo e por que muitos teóricos não o consideram como, de fato, uma escola literária e os seus escritos como literatura brasileira de fato, ok? Eu uso muito essa palavra literatura brasileira de fato. Lá na frente, quando chegarmos ao romantismo e, claro, ao modernismo, nós vamos entender um pouco melhor o porquê eu utilizo tanto a expressão literatura brasileira de fato, ok? Então, galera, o quinhentismo ele acaba sendo uma denominação genérica, tá? que acaba correlacionando todos os textos escritos em época do descobrimento. Naquela época em que os portugueses chegaram de Portugal aqui no Brasil e deram de cara com os índios, com uma nova cultura, com novos idiomas, dialetos, enfim. Naquele momento em que os primeiros textos eram escritos no nosso território brasileiro. Ou seja, ele vai se referir a todas as manifestações literárias ocorridas no nosso território, no território brasileiro, a partir do século XVI, principalmente no século XVI, ali a partir de 1501, quando já teve aquele primeiro contato entre os portugueses e os índios. Naquele momento começa-se o início da nossa literatura. E aí, a esse início, dá-se o nome de quinhentismo. A primeira coisa que vocês precisam saber é que quinhentismo ele se divide, ele se subdivide também em duas partes. Primeiramente, nós precisamos entender o que é literatura de informação ou literatura informativa. E depois nós precisamos entender o que é literatura jesuítica ou a literatura voltada para a catequese, ok? E quando eu falo, pessoal, que a literatura da época do quinhentismo ela não era considerada genuinamente brasileira, é porque para que seja considerada de tal forma, ela precisa expressar o pensamento do homem daquele lugar. E, na verdade, os índios eram os homens daquele lugar naquele momento. E eles não conseguiam expressar em palavras, escritas ou orais, a sua impressão sobre toda aquela situação que estava ocorrendo. Então, os textos eram escritos no nosso território, tá? Eram escritos, muitos deles em nossa língua, porém não retratava a visão de um homem genuinamente brasileiro. Era a visão totalmente europeia nesses textos, e aí a gente pode dizer que essa literatura, apesar de ser produzida no Brasil, ela não era uma literatura brasileira, porque ela expressava a visão de um homem europeu. Então era uma literatura mais europeia do que brasileira em si, tá? Basicamente, pessoal, essas manifestações literárias ocorridas aqui no século XVI, nas nossas terras, ela mostra uma visão mercantilista daquele homem voltado a buscar novas terras, novas riquezas, novas conquistas para o seu país de origem, para o seu país europeu de origem, ok? Esses textos se baseiam basicamente na descrição da terra, da nova terra encontrada pelos europeus, da descrição do índio como um ser que eles acabam de ter aquele primeiro conhecimento, que chamamos de choque cultural, tanto para os índios como para os europeus, ok? E também uma parcela de textos escritos por viajantes, por cronistas europeus, por jesuítas, com o intuito de apresentar a Terra, com o intuito de que pessoas que pegassem esses documentos pudessem ter uma noção de como era esse ambiente que eles acabavam de encontrar, como eram as pessoas que habitavam esse lugar,
E lógico, textos também voltados para a catequese dos índios. Eles queriam colocar na cabeça do índio o pensamento europeu. Eles queriam fazer com que os índios abrissem mão de sua cultura e passassem a utilizar-se da cultura europeia. Então foi todo um trabalho, eu digo, mais pedagógico do que literário. Foi um trabalho de ensino, tá? E um ensino forçado, um ensino que obrigava o índio a adquirir essa cultura europeia. E não era algo natural, era algo realmente forçado na maioria das vezes. E inaugura-se a literatura informativa com um texto que é bem conhecido por quase todos os estudantes do Brasil, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha. É uma carta onde ele descreve a terra, ele descreve os habitantes, a fauna e a flora, os seres viventes naquela terra, e envia esta carta ao rei de Portugal na época do descobrimento, chamado Dom Manuel, se não me engano. Acertou, miserável! E ele envia essas primeiras impressões da nova terra para o rei de Portugal, para que lá de Portugal ele consiga perceber como é essa nova terra que os portugueses acabaram de chegar. E Dom Manuel, ao ler esta carta, ele consegue perceber em alguns momentos, a partir de levantamentos que Pero Vaz de Caminha faz, se realmente valeria a pena explorar a nova terra, se nela ele ia conseguir novas riquezas. Mas o que mais chamou a atenção naquele dia foi quando o índio foi até Cabral e apontou para o seu medalhão de ouro. E em seguida apontou para o continente, como se ele tivesse ouro. Aí Cabral ficou interessado nas terras. Então o grande objetivo, na verdade, dessa carta não era só mostrar simplesmente, olha que terra bonita, olha que pessoas exóticas, diferentes ou estranhas. Isso de acordo com o olhar de Pero Vaz de Caminha e de Dom Manuel. Não, o objetivo não era apenas esse. O objetivo era, de fato, mostrar a Portugal que haveria possibilidades econômicas de se apropriar desta terra. Porque essa terra lhe traria riquezas, né? E por muitos anos nós vimos que isso realmente ocorreu. E nesta carta ele consegue mostrar um pouco disso, um pouco do que seria, do que ele iria encontrar mais à frente ao explorar a nossa terra. E aí muitos estudantes, ao se depararem com esta carta de Pero Vaz de Caminha, chegam à seguinte conclusão ou pensamento: nossa, mas é uma linguagem literária perfeita. Nossa, olha como ele brinca com as palavras, olha como ele utiliza as emoções, o sensacionalismo para descrever. Isso não seria, Carlos, literatura? Então, pessoal, a gente precisa entender que a forma de escrever daquela época ela estava baseada num português que hoje chamamos de arcaico. É um português de mais de 500 anos atrás, de 520 anos atrás. Então, se a gente fala de um português arcaico, obviamente, essas palavras vão adquirir no texto uma sonoridade, como eu poderia dizer, uma sonoridade não, uma leitura mais literária, tá? Uma leitura onde a gente percebe que ele brinca com as palavras, mas que aquilo não é intencional. Ele não brincou com as palavras porque ele quis. Ele simplesmente utilizou um vocabulário em que ele já estava acostumado a utilizar. Na verdade, ele já utilizava aquele tipo de palavra para expressar algo. A diferença é que nesse momento que nós estamos lendo o texto, nós não nos utilizamos mais dessas palavras arcaicas. E aí o texto soa para nós como um texto literário com grande poesia, quando na verdade não é. Ele simplesmente estava informando ao rei de Portugal, com toda a reverência, porque ele se dirigia a um rei, sobre o achamento de uma nova terra. Então, pessoal, percebam agora um trecho dessa carta que denota muito essa questão literária, quando na verdade não o é. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças, bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos, compridos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas e tão sarradinhas, e tão limpas das cabeleiras, que de a nós, muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. E uma daquelas moças era toda tinta, de fundo acima,
daquela tintura a qual de certo era tão bem feita e tão redonda a sua vergonha, que ela não tinha, tão graciosa, que há muitas mulheres de nossa terra, vendo-lhes tais feições, fizeram vergonha por não terem a sua como ela. Mas a inveja mata, tome cuidado para não se contaminar. Então percebam aqui que num texto literário hoje, escrito hoje, em 2020, essas palavras soariam como literárias, ok? Parece que as pessoas estão brincando com as palavras simplesmente para mostrar os seios de uma índia. Naquela época, era esse o vocabulário utilizado. Então aqui não tem brincadeira com palavras, aqui não tem literatura de fato, aqui nada é intencional. Simplesmente ele utiliza a linguagem como era utilizada naquela época, e para nós hoje soa como literário. Vamos ver agora algumas características do quinhentismo. Nós temos nesse período as crônicas de viagens. Então, o que seriam essas crônicas? Seriam justamente os textos escritos no dia a dia por aquelas pessoas que estavam presentes nessa viagem, presentes aqui na Nova Terra. Então, como os cronistas de hoje, não diferentes dos cronistas de antigamente, simplesmente passavam informações, como num diário, por exemplo, sobre tudo o que acontecia com eles durante a viagem, ao longo dessa viagem. Eles faziam isso através dessas crônicas, desses textos escritos sobre a viagem. Hoje nós temos muitas pessoas que falam sobre suas viagens em vlogs, por exemplo. Né? As pessoas gravam fatos sobre a sua viagem, elas vão comentando acontecimentos. Ah, eu fui a Paris e lá aconteceu isso, 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 foi muito legal. E aí grava e mostra, olha, eu estou aqui em frente a não sei o quê. Antigamente não tinha isso, então as pessoas faziam como em forma de diário mesmo, elas escreviam as suas crônicas. Essas crônicas, essas cartas, enfim, eram textos descritivos e informativos. Por que descritivos? Porque muitos deles simplesmente descreviam algo, que no caso era a nova terra e os novos habitantes. Descreviam também acontecimentos, como exatamente ocorreram, mas aí a gente tem mais o lado narrativo do que descritivo, tá ok? Informativo, porque muitos desses textos eram simplesmente um aporte para que as pessoas que estavam do outro lado do Atlântico conseguissem compreender como era essa terra em que essas pessoas estavam viajando, se encontravam, beleza? Além disso, temos a questão da conquista material e da conquista espiritual. Bem, conquista material, é claro, sobre os bens, sobre as riquezas que essa terra poderia oferecer. E quando a gente fala em espiritual, a gente fala sobre o processo de catequização dos índios, né? A visão dos padres jesuítas naquela época era justamente mostrar a Portugal que haveria sim interesse em permanecerem e explorarem essa terra, porque existiam pessoas ali que eram passíveis da catequização, ou seja, de se tornarem adeptos ao catolicismo, religião predominante na Europa no século XVI. Graças a Deus. Utiliza-se uma linguagem simples, e veja bem, pelo amor de Deus, João Carlos, você falou que esse português é arcaico, super complicado, meu Deus do céu, agora você está dizendo que é uma linguagem simples. Claro, é uma linguagem simples para aquela época. Então existiam textos muito mais complexos em Portugal naquela época do que esses textos informativos, da literatura informativa e jesuítica no Brasil. Ok? Eles utilizavam uma linguagem mais usual, apesar dos textos serem voltados, muitos deles, para grandes autoridades em Portugal, utilizava-se uma linguagem mais coloquial, tá? Daquela época. Para nós hoje esse texto é super culto, mas não, naquela época a linguagem era simples. Quando vocês chegarem ao classicismo, vocês vão entender o que é uma linguagem rebuscada, beleza? Utilização de adjetivos. Pessoal, se eu estou descrevendo uma terra, se eu estou passando informações sobre uma terra, se eu estou descrevendo pessoas, obviamente eu preciso utilizar adjetivos. Como você diz que essa caneta... como você dá as características dessa caneta para alguém? Utilizando adjetivos.
para caracterizá-la. Não é horrorosa. Então você precisa utilizar muitos adjetivos quando você escreve um texto descritivo ou quando você vai dar informação sobre algo, tá ok? Então a utilização dos adjetivos nessas crônicas desses viajantes é muito visível. Vocês vão perceber o tempo todo, ok? E claro, pessoal, existe muita pessoalidade nesses textos, tá? Esses viajantes, eles procuravam exprimir na escrita as impressões que eles tinham sobre essa terra. Então, essa visão, ela é muito pessoal. Eles se colocam, sim, na história, eles dão as impressões pessoais, sim, até porque não adianta o rei ler apenas essa carta, digamos assim. O rei precisa entender que, de fato, essa terra é possível de ser explorada. E, para isso, a pessoa que está escrevendo, e aí sim a gente utiliza um pouquinho da literatura, da arte da palavra, porque nós precisamos utilizar uma estratégia de convencimento, uma estratégia argumentativa num texto que está sendo descritivo ou narrativo. Porque através da minha narração e da forma como eu vou brincar com algumas palavras, entendam o brincar como utilizar uma linguagem mais figurada, e pessoal também, vai mostrar ao rei ou a qualquer pessoa que está lendo esta carta a minha impressão, a impressão pessoal do autor sobre aquilo que ele está vivenciando, tá? E é impossível passarmos pela questão da pessoalidade sem tratar dos autores e das obras que formulam, que formatam o período do quinhentismo, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre alguns autores e algumas obras. Claro, os principais, porque essa série de vídeos ela é bem objetiva, tá? É para você conhecer de fato. E aí você precisa, claro, estudar livros que falem sobre o assunto para se aprofundar nesses conhecimentos. Aqui nós estamos passando os conhecimentos básicos que vão cair nas suas provas de Enem, de vestibulares, sobre esse assunto em específico. Beleza? Pero Vaz de Caminha é o primeiro autor que nós vamos falar agora, tá? Pero Vaz de Caminha, ele era um fidalgo português, ele era também um escrivão, ele foi vereador na cidade do Porto, em Portugal, e autor, claro, da Carta de Pero Vaz de Caminha, que foi encaminhada a Dom Manuel I, rei de Portugal, na época do descobrimento. Tá? E essa carta ficou conhecida como o marco inicial da literatura de informação no Brasil. Vamos falar agora de Pero de Magalhães Gândavo. Muitos simplesmente atribuem a ele o cargo de secretário da Torre de Tombo, que seria mais ou menos um arquivo nacional que pertencia ao rei, aos seus vassalos. Nesse arquivo eram guardados inclusive os tratados de achamento de novas terras, enfim, seria aquele arquivão onde tudo pertencente à realeza estava guardado. Mas não, Pero de Magalhães Gândavo, ele não foi apenas secretário da Torre de Tombo, ele foi também professor, ele foi historiador e, claro, um cronista. Foi o autor da História da Província de Santa Cruz, a quem vulgarmente chamamos Brasil. E essa obra reúne dois principais textos. O primeiro é o Tratado da Província do Brasil e o segundo, o Tratado da Terra do Brasil. Esses textos vão falar basicamente das descobertas, das embarcações que pertencentes a Portugal espalhadas por todo o continente, espalhadas também na nova terra descoberta, além de tratar, claro, das riquezas encontradas na terra, né, e sobre os índios que habitavam a nossa terra. Ele descreve também um pouco sobre como era o cotidiano dessas tribos indígenas nessa época em que eles estavam aqui a passeio na nossa terra, beleza? E agora vamos falar do Gabriel Soares de Souza, pessoal. Gabriel era agricultor, Gabriel era um empresário português e um grande estudioso e historiador sobre o Brasil. Sua grande obra, o Tratado Descritivo do Brasil, claro, por ser agricultor, vai tratar muito das riquezas naturais do Brasil.
Ele retrata a natureza como um todo, né? Fala sobre os animais, fala sobre a vegetação do Brasil e passa um pouco pelos costumes naturais do Brasil. De que forma esses costumes, né, aplicados aqui na nossa terra, eles faziam referências, ou eles estavam interligados à questão da natureza. E não poderíamos deixar passar dois grandes autores da época do quinhentismo, são dois grandes padres daquela época, e um deles é o Manuel da Nóbrega e o outro José de Anchieta. Tá? São dois padres muito envolvidos com a questão da catequização, quase que não sai, da catequização dos índios. O padre Manuel da Nóbrega, ele foi um sacerdote jesuíta português, ele foi chefe da primeira missão jesuítica à América. Logo, podemos compreender que a sua figura é de grande importância para o processo de colonização ao qual o Brasil estava passando naquele momento e, claro, a questão da catequização dos índios, a catequese dos índios. As obras desse padre eram de extrema importância para os estudiosos, os pesquisadores daquela época, né? Temos aí as Cartas do Brasil, que é um texto muito famoso do Manuel da Nóbrega, e temos o Diálogo sobre a Conversão dos Gentios. Né? É um texto onde ele trata desse processo de catequese em que os gentios, que eram os índios, né? Assim eram chamados os índios por eles, passavam. Então, a partir daí, a gente consegue perceber que esses documentos, na verdade, eram considerados como mais documentos históricos para os pesquisadores do que literatura em si. Então, eram os únicos documentos que se tinham naquele momento que pudessem fazer com que as pessoas estudassem a nova terra encontrada. Então, esses textos do Manuel da Nóbrega, eles são de informação, sim, eles são textos voltados para a catequese dos índios, sim, mas para os historiadores, para os pesquisadores daquela época, esses textos eram considerados fontes históricas de grande valia, porque eram nesses textos impressões das pessoas que estiveram nessa terra que os historiadores começaram a montar o grande quebra-cabeça da historiografia brasileira. Ô louco, meu! Quando a gente fala de referência à catequese, é impossível deixarmos falar do José de Anchieta, né? Um padre que em 2014 foi canonizado pela Igreja Católica pelas mãos de Papa Francisco. É bem verdade que em 1980 ele já havia sido beatificado pelo Papa João Paulo II, tá? Mas só em 2014 ele foi de fato canonizado, tá? Isso se deve ao atual Papa, que é o Papa Francisco. José de Anchieta é um dos fundadores da cidade de São Paulo e foi considerado o apóstolo do Brasil. Mas por que será que ele foi chamado de apóstolo do Brasil? Não sei. Eu estou lhe fazendo uma pergunta. Estou lhe respondendo, não sei. O pessoal, ele trouxe o cristianismo para esse país. Um país onde era habitado somente pelos índios. Chegam os portugueses aqui, trazem a sua cultura da Europa para cá, a sua religião da Europa para cá. E qual o papel desse padre? Qual foi o papel desse padre? Iniciar o cristianismo, iniciar essa nova religião para os índios aqui no Brasil. Por isso, por muitos, ele é considerado como o apóstolo desse país. Aquele que trouxe a fé cristã para o Brasil. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Falando-se um pouco mais sobre as qualidades, né, as atribuições do José de Anchieta, nós podemos dizer que ele era dramaturgo, nós podemos dizer que ele era poeta, ele foi um grande escritor da época, e podemos dizer, inclusive, que ele foi considerado o primeiro gramático do nosso país. Por quê? Porque ele criou a primeira gramática da língua tupi. Entre suas principais obras, nós temos Na Festa de São Lourenço e Arte de Gramática da Língua Mais Usada na Costa do Brasil. Esse nome é muito grande, precisa tirar uma colinha aqui do lado. Arte da Gramática da língua mais usada na costa do Brasil, é isso. A partir desse momento, pessoal, já quase chegando no século XVII, a gente tem alguns autores que eles vão iniciar um processo diferente de escrita,
tá? Eles vão trazer um conteúdo um pouco diferenciado do que as pessoas estavam acostumadas naquele momento do quinhentismo. Tá? Textos um pouco diferentes da literatura de informação, mas que ainda se aproximam um pouco com a literatura catequética. Tá? Então a gente vai começar a ter algumas transformações. Como a gente já viu em nossas aulas, a vida toda, né, as nossas aulas ao longo do nosso ensino médio, que literatura, uma escola literária, ela não necessita de um fim de uma escola literária para o início de outra. Isso vai se entrelaçando, isso vai ocorrendo de forma bem natural. E aí a gente vai começando a conhecer um novo estilo de escrita a que vamos chamar de barroco, ok? Então a nossa próxima aula vai falar um pouquinho sobre o barroco, que é um novo estilo, e aí sim é considerado como uma escola literária daquela época. Beleza, pessoal? Bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Como sempre, tudo feito com muito carinho para vocês, direto do meu coração para o de vocês. Bem, preciso muito da ajuda de vocês para se inscreverem no canal, curtir, dar um joinha, compartilhe com seus amigos, porque isso é muito importante para fazer com que o nosso canal cresça. Né? A gente, não sei se vocês perceberam, a gente tem mudado algumas coisas do cenário e tal, mas também precisamos fazer alguns ajustes, né, na questão de gravações, na questão de apresentações de slides para vocês. Precisamos modificar um pouquinho a qualidade dos nossos vídeos, e para isso a gente precisa da ajuda de vocês, porque esse canal só cresce se você participar ativamente com a gente. Um grande abraço para todos e até a próxima aula.